Atenção Brasil, Caio Belotti falando, e esse vídeo é uma resposta a alguns amigos que vieram indignados comentarem sobre as atrações da Rede Globo atualmente, que estão cada vez mais festa estranha com gente esquisita, como Amor e Sexo, que mostrou feministas queimando sutiãs, falando frases de efeito como meu corpo, minhas regras, e outras bobagens que a gente costuma ver nos piores blogs da internet, como a dona Lola Arnovitch, e também no Big Brother Brasil, que mais está parecendo uma Cracolândia ou um DA, um DCE de uma universidade federal. É o seguinte, a Rede Globo está dando prosseguimento natural à sua trajetória de subversão, uma trajetória que vem desde sua fundação em 1965. Se vocês querem ver para onde a Rede Globo vai, qual é o seu rumo, vejam o GNT, que é um canal que a Rede Globo usa como laboratório teste para as piores bizarrices, para as piores aberrações, para depois colocar na TV aberta. O conglomerado da família Marinho, que é um conglomerado que abrange canais de televisão a cabo, que abrange jornais, revistas, é um conglomerado tipicamente revolucionário, que assim como George Soros, Rockefeller a nível internacional, tem um projeto de engenharia social, tem um projeto de modificar a mentalidade do povo brasileiro para incorporar no nosso povo valores alienígenas à nossa cultura, que no caso é uma cultura cristã, que é uma cultura católico-ibérica, que hoje já incorpora muito do protestantismo anglo-saxão. O que a Globo faz? A Globo, desde dos seus primórdios, com as novelas que começaram lá atrás, com Dias Gomes e Janete Claire, dois comunistas, a Globo ela sempre bate muito nos valores de família, nos valores de vida, de religião, de propriedade privada. E para entender o que está acontecendo agora na Globo, a gente tem que ir lá atrás estudar a história da emissora. No caso, como eu já comentei, esses dois autores de novela, que eram um casal que foi quem elevou as novelas da Globo à altura, eles eram dois comunistas, filiados ao Partido Comunista, que eles foram muito vigiados pelo regime militar, mas a nossa censura era uma censura muito burra. Era uma censura feita por pessoas que não conheciam Gramsci e por pessoas que eram funcionários públicos de carreira, que muitas vezes trocavam a aprovação de um programa de televisão ou de uma peça de teatro por ingressos ou pelo contato com o artista. Se vocês verem as entrevistas que o Jô Soares deu comentando o período do regime militar, vocês vão ver como os artistas driblavam facilmente a censura. E a Rede Globo, durante toda a década de 70, fazia uma campanha maciça, por exemplo, a favor do divórcio, contra a lei da época, que tinha só o desquite, que não tinha o divórcio. Tanto que quando o divórcio finalmente foi aprovado no Brasil em 1978, através da emenda constitucional do deputado Nelson Carneiro, que desde 1945 tentava legalizar o divórcio e não conseguia, a Globo teve um grande papel, porque as novelas, por anos, fizeram campanha pró-divórcio no Brasil. Isso é só um exemplo. Se vocês pegarem, nos anos 70, o Brasil passou por uma grande migração. O Brasil, que era rural, passou a ser urbano. E as pessoas começaram a ter acesso a bens de consumo que elas não tinham. Então, pessoas que saíram do campo, muitas delas analfabetas, não tinham o mínimo de conhecimento, aí chegaram na cidade, se depararam com modificações na sua vida e pegaram a Globo como um modelo de civilização, de comportamento para educar seus filhos. Vocês veem o poder que a Globo tem nas tendências, nas modas que a Globo gera. Então a Globo lança uma roupa, as pessoas copiam. Lança um penteado, as pessoas copiam. Em 79, o Brasil, que era um país extremamente católico ainda, com mais de 80% de população católica, a Rede Globo lançou uma novela chamada Água Viva, que mostrava personagens fumando maconha. Lançou uma novela chamada Malu Mulher, que falava da liberação feminina, que fazia uma apologia ao divórcio, que fazia apologia à mulher fazer sexo cada hora com um homem diferente sem se comprometer, que mostrava a Regina Duarte, namoradinha do Brasil, o modelo para todas as mulheres, se masturbando. Nos anos 80, o que a Globo fez? Colocou no ar, nas suas manhãs, para as mães que estavam fazendo comida para os seus maridos, que estavam pondo seus filhos na van para irem para a escola, colocou no ar TV Mulher, com Marta Suplicy, outra cria da Globo, ensinando sobre masturbação, sobre tudo a respeito de sexualidade, sobre posições sexuais durante a manhã. Isso em pleno regime militar. Ou seja, a Globo foi progressivamente destruindo o cristianismo, destruindo os valores morais, o arcabouço civilizacional do nosso Brasil. E eu me arrisco a dizer que o Brasil seria um país muito mais cristão, muito mais digno, muito mais honesto, se não fosse a influência da Rede Globo, que eu chamo do pior erro dos regimes militares.
ter permitido uma concessão televisiva para a família Marinho. E no caso, com a Rede Globo, com Boni, que atualmente é secretário do Dória, que todo mundo santifica, o Santo Dória tem Boni como seu secretário, com Walter Clark, com toda a sua direção, a Rede Globo ela foi moldando a população brasileira de certa maneira que a população foi atendendo a seus projetos políticos sem perceber. Por exemplo, em 85, a teologia da libertação estava no auge. Os padres de passeata, comunistas, causavam rebuliço na igreja e combatiam os padres tradicionais, os padres fiéis à sã doutrina. O que a Globo fez? Colocou no ar uma novela chamada Roque Santeiro, que era uma novela onde padres de passeata combatiam com toda a justiça, como pessoas valentes, pessoas dignas, honestas, os padres de bem, os padres antigos, que eram mostrados como pessoas arcaicas, como pessoas apegadas ao dinheiro, e as senhorinhas religiosas sempre foram mostradas, não só no Roque Santeiro, mas em todas as novelas, como beatas, como mulheres recalcadas, pessoas más, pessoas fofoqueiras. E essas novelas da Globo, naquela época, que não tinha TV a cabo, que não tinha internet, elas chegavam a 100 pontos de audiência. A população brasileira parava para assistir essa novela. E essas novelas moldavam o comportamento das pessoas. Novelas como Roque Santeiro e Selva de Pedras tiveram 100% dos televisores sintonizados em seu último capítulo. Isso é um negócio incrível que não teve em nenhum outro lugar no mundo. Essa novela, Roque Santeiro, baseava-se na história de um padre que fez um mártir, um santo, numa cidade através de uma mentira. Aí essa pessoa que foi tornada um mártir, um santo, ela reaparece depois de décadas